Deuteronômio, capítulo 2. E voltamos, e partimos-nos ao deserto caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me havia dito, e rodeamos o monte de Seir por muitos dias. E o Senhor me falou, dizendo, demais rodeastes este monte, voltai-vos ao norte. E manda ao povo, dizendo, passando vós pelo termo de vossos irmãos os filhos de Esaú, que habitam em Seir, eles terão medo de vós, mas vós guardai-vos muito, não vos metais com eles, que não vos darei de sua terra nem ainda a pisadura da planta de um pé, porque eu dei por herança a Esaú o monte de Seir. Comprareis deles por dinheiro os alimentos, e comereis, e também comprareis deles a água, e bebereis, pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra de tuas mãos, ele sabe que andas por este grande deserto, estes 40 anos o Senhor teu Deus foi contigo, e nenhuma coisa te faltou. E passamos por nossos irmãos os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, pelo caminho da planície de Elat e de Ezion-Geber. E voltamos, e passamos caminho do deserto de Moabe. E o Senhor me disse, não perturbeis a Moabe, nem te empenhes com eles em guerra, que não te darei possessão de sua terra, porque eu dei a Ar por herança aos filhos de Ló. Os Emins habitaram nela antes, povo grande, e numeroso, e alto como os gigantes. Por gigantes eram eles também contados, como os Anaquins, e os Moabitas os chamam Emins. E em Seir habitaram antes os Oreus, aos quais os filhos de Esaú expulsaram, e os destruíram de diante de si, e moraram em lugar deles, como fez Israel na terra de sua possessão que lhes deu o Senhor. Levantai-vos agora, e passai o ribeiro de Zerede. E passamos o ribeiro de Zerede. E os dias que andamos de Cades-Barnei até que passamos o ribeiro de Zerede, foram 38 anos, até que se acabou toda a geração dos homens de guerra do meio do acampamento, como o Senhor lhes havia jurado. E também a mão do Senhor foi sobre eles para destruí-los do meio do campo, até acabá-los. E aconteceu que quando se acabaram de morrer todos os homens de guerra dentre o povo, o Senhor me falou, dizendo, tu passarás hoje o termo de Moabe, a Ar, e te aproximarás diante dos filhos de Amon, não os perturbeis, nem te metas com eles. Porque não te tenho de dar possessão da terra dos filhos de Amon, que aos filhos de Ló a dei por herança. Por terra de gigantes foi também alatida, habitaram nela gigantes em outro tempo, aos quais os amonitas chamavam Zanzumins, povo grande, e numeroso, e alto, como os Anaquins, aos quais o Senhor destruiu de diante dos amonitas, os quais lhe sucederam, e habitaram em seu lugar, como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu aos Oreus, e eles lhe sucederam, e habitaram em seu lugar até hoje. E aos Aveus que habitavam em vilas até Gaza, os Caftoreus que saíram de Caftor os destruíram, e habitaram em seu lugar. Levantai-vos, parti, e passai o ribeiro de Arnon, eis que dei em tua mão a Seom rei de Esbom, Amorreu, e a sua terra, começa a tomar possessão, e empenha-te com ele em guerra. Hoje começarei a pôr teu medo e teu espanto sobre os povos debaixo de todo o céu, os quais ouvirão tua fama, e tremerão, e se angustiarão diante de ti. E enviei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Seom rei de Esbom, com palavras de paz, dizendo, passarei por tua terra pelo caminho irei, sem apartar-me à direita nem à esquerda, a comida me venderás por dinheiro e comerei, a água também me darás por dinheiro, e beberei, somente passarei a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú que habitavam em Seir, e os moabitas que habitavam em Ar, até que passe o Jordão a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Mas Seom rei de Esbom não quis que passássemos pelo território seu, porque o Senhor teu Deus havia endurecido seu espírito, e obstinado seu coração para entregá-lo em tua mão, como hoje. E disse-me o Senhor, eis que eu comecei a dar diante de ti a Seom e a sua terra, começa a tomar possessão, para que herde sua terra. E saiu-me Seom ao encontro, ele e todo o seu povo, para lutar em Jaza. Mas o Senhor nosso Deus o entregou diante de nós, e ferimos a ele e a seus filhos, e a todo o seu povo. E tomamos então todas suas cidades, e destruímos todas as cidades, homens, e mulheres, e crianças, não deixamos ninguém, somente tomamos para nós os animais, e os despojos das cidades que havíamos tomado. Desde Aroer, que está junto à beira do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no ribeiro, até Gileade, não houve cidade que escapasse de nós, todas as entregou o Senhor nosso Deus em nosso poder.
Somente a terra dos filhos de Amon não chegaste, nem a tudo que está à beira do ribeiro de Jaboque, nem às cidades do monte, nem a lugar algum que o Senhor nosso Deus havia proibido.